Rádio Sem Fronteiras News. A todos que entramos em contacto, sinta-se cumprimentado e seja bem-vindo ao Jornal Radiofónico da Rádio Sem Fronteiras, emissora católica da Diocese de Pemba, a RSF News desta terça-feira, 22 de março do ano 2022, dia em que a nível mundial celebra-se o Dia da Água. A família passionista conta com mais um membro com a ordenação do Padre Daniel Agostinho. A Rádio Sem Fronteiras ouviu o seu sentimento. Eu primeiro agradeço a Deus por este dia, porque Ele que sabe, né? Quando é que as coisas são possíveis, quando é que não são. Mas eu agradeço a Ele por este dia. Foi um grande desafio, né? Durante a vida até chegar a esse dia. Mas Ele é grande sempre e fez com que isso tudo fosse possível. E peço ainda a Ele que continue ficando comigo nessa nova missão, que com Ele sempre eu fique a louvar nos meus trabalhos. Padre Daniel Agostinho, da família passionista, ordenado no último sábado. Estamos vindo para já as principais notas que farão parte do nosso jornal. Fiéis da Paróquia Sé Catedral de São Paulo rezam na sua casa de oração após o tempo de reabilitação. Bebê que foi roubada a semana no Hospital Provincial de Pemba ainda não foi achada. 12 jornalistas das rádios comunitárias da província de Cabo Delgado encerraram na passada sexta-feira uma capacitação em matérias de indústria extrativa. Mais de 2.500 pensionistas irão se beneficiar do processo de prova anual de vida do INSS após 2 anos de interrupção por conta da Covid-19. Raimundo Daniel está na edição e apresentação, Luciano Bernardo está na mesa de montagem e sonorização. Esta dupla deseja-lhe uma boa escuta. Vamos a um curtinho intervalo e voltaremos com o desenvolvimento destas e outras notas informativas. Antes do desenvolvimento das notícias, chamo a antena a Manassa Mahando para as inseridas. Denúncias de violação de direitos humanos por forças governamentais em Moçambique continuam. Segundo escreve a Voz de América, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, terminou nesta segunda-feira, 21, a sua visita a Moçambique, anunciando que dentro de dias partirá para Cabo Delgado o primeiro grupo de membros das forças especiais treinadas por militares da União Europeia para combaterem o terrorismo no norte do país. O estadista português pediu ao grupo para respeitar os direitos humanos que ativistas dizem continuam a ser violados também pelas forças governamentais. Na Zambésia, 20.000 pessoas sem posto de saúde. A DW escreveu esta segunda-feira que habitantes das localidades de Miremene e Cerâmica têm de percorrer até 20 quilômetros para terem assistência médica. Autoridades dizem que não há condições para construir uma unidade sanitária. O problema, segundo o Regulo, já foi comunicado às autoridades. Em muitos encontros que tivemos ao nível da estrutura da localidade, do posto do distrito e da província, reportamos esta situação por escrito e oralmente. A ANI conclui parcialmente a reposição da ponte sobre Rio Elege em Iguadala na quarta-feira. Já iniciaram trabalhos de reposição dos solos de encontro do aqueduto, arrastado no último sábado pela força das águas do Rio Elege no distrito de Iguadala, na Zambésia. As máquinas já estão a roncar visando a reposição dos solos da Estrada Nacional número 1, no distrito de Iguadala, província da Zambésia. O empreiteiro abriu uma frente de homens que procuram flexibilizar os trabalhos, já que passam mais de 48 horas que a estrada ficou interrompida, isolando a zona norte do país. O delegado da Administração Nacional de Estradas, Jorge Govanhica, fez saber que quarta-feira é o prazo limite para a conclusão das obras de emergência, escreve o jornal O País. Na janela internacional, Kiev diz que as forças russas só têm munições, combustível e comida para 3 dias. O Ministério da Defesa ucraniano afirmou hoje que as forças russas têm apenas munições, combustível e alimentos suficientes para 3 dias. O Ministério da Defesa ucraniano adiantou que não foram observadas alterações significativas na posição e natureza das ações das forças de defesa no último
último dia. Durante as últimas 24 horas, acrescentou, mais de 9 alvos aéreos inimigos foram atingidos. A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 925 mortos e 1.496 feridos entre a população civil, incluindo mais de 170 crianças, e provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas. Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia. A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções econômicas e políticas a Moscovo. Escreve Notícias ao Minuto. Não há sobreviventes da queda de avião chinês com 132 pessoas a bordo. A televisão estatal chinesa CCTV informou hoje não terem sido encontrados até agora quaisquer sobreviventes do acidente do avião que se despenhou na segunda-feira numa área montanhosa no sul da China. Destroços do avião foram encontrados no local, mas até agora não foram encontrados sobreviventes, disse a CCTV mais de 18 horas depois do acidente. O voo partiu da cidade de Kunming, na província de Yunnan, sudoeste da China, com destino final em Canton, sul do país. A explosão causada pelo embate foi registrada em imagens de satélite da Agência Espacial Norte-Americana NASA. O presidente da China, Xi Jinping, pediu uma operação de resgate completa, bem como uma investigação sobre as causas do acidente, tal como escreve Notícias ao Minuto. Vamos fechar as inseridas com o desporto, onde o PSG perde do Monaco por 3-0. O Paris Saint-Germain perdeu por 0-3 na deslocação ao terreno do Monaco na 29ª jornada da primeira divisão de futebol. O Paris Saint-Germain lidera o campeonato francês da primeira divisão em 65 pontos. Na 29ª jornada, os parisienses foram derrotados por 0-3 na deslocação ao terreno dos monegascos. Os tentos do Mônaco foram apontados pelo avançado francês Wissam Ben Yedder, que bisou, e pelo avançado alemão Kevin Yolande. De referir que 2 estrelas do PSG estiveram presentes dentro das 4 linhas, o brasileiro Neymar e o francês Kylian Mbappé. Quanto ao avançado argentino, Lionel Messi estava doente. No que diz respeito ao detentor do título de campeão, o Lille venceu por 0-1 na deslocação ao terreno de Nantes e ocupa o 6º lugar com 46 pontos, tal como escreve a RFI. Manassa Mahan, da nossa redação. Agora sim, abrimos a janela das reportagens com a notícia religiosa, que dá conta que fiéis da paróquia Sé Catedral São Paulo rezam na sua casa de oração após o tempo de reabilitação. Jornalista Carvalho Pacial. O bispo da Diocese de Pemba, Dom Antônio Juliassi, que presidiu a celebração, agradeceu a colaboração de todos que contribuíram e pediu aos outros que ainda não fizeram e chamou-os de aproveitadores. Nós hoje nos alegramos de voltarmos a sentar nestes bancos sem aquela preocupação que havia de que pode ser pedaços do teto, pedaços do teto falso caísse por cima das cabeças dos fiéis, e sem também aquela preocupação de ver nos cantos desta igreja aquilo que não era beleza. Por isso estamos hoje para agradecer a Deus por todas as pessoas que colaboraram para que esta catedral se beneficiasse pela segunda vez desta reabilitação.
Por seu turno, o pároco da Sé Catedral de São Paulo, Padre Valeriano Atirajo, descreve a contribuição de cada comunidade e que ainda não contribuíram. Das contribuições da paróquia, tivemos os seguintes resultados. A comunidade de São Miguel contribuiu em 62 mil eficazes. A comunidade de São José contribuiu em 45.700 eficazes. A comunidade de Santa Teresinha de Menino Jesus em 11.320. A comunidade de Bom Pastor 8.250 meticais. A comunidade de São Paulo 5.800 meticais. A comunidade de Martins de Uganda 3.600 meticais. A comunidade de São João Batista 2.600 meticais. A comunidade de Santo Agostinho 1.800 meticais. A comunidade de São Januário 800 meticais. A catequese, catequizandos e catequistas 2.150 meticais. Contribuições anônimas ou anônimos singulares 8.000 meticais. A comunidade de Santa Maria ainda não contribuiu. A comunidade de Sagrada Família ainda não contribuiu. A comunidade de Santo Agostinho a Santa Egídio ainda não contribuiu. Informe da reabilitação apresentada pelo pároco da Sé Catedral, Padre Valeriano Atirajo. O pastor da igreja local agradece pela contribuição e fala da dívida que ainda tem por se pagar. Quero também agradecer, uma vez, a todos os que contribuíram. E a responsabilidade continua a estar aí. A dívida de 557 mil, né? Porque 56 mas 557 mil. Agora, se vocês acharem que quem tem que ir para a cadeia por causa dessa dívida que eu vi, eu aceito. Alguns fiéis entrevistados pela reportagem não esconderam a sua satisfação. Meu nome é Hermenegildo Almoço, sou secretário da paróquia de São Paulo, da Sé Catedral de São Paulo. Isso significa uma benção para nós, porque a casa não estava muito bem, a casa estava totalmente degradada, digamos assim, precisava de uns reparos muito fortes. Foi um desafio para a comunidade. Primeiro, nós tínhamos que procurar maneiras de como angariar os fundos para podermos conseguir a reabilitação da casa, tendo em conta que a reabilitação não tinha que ser uma reabilitação de forma parcial, tinha que ser uma reabilitação definitiva, digamos isso. E com esse esforço lançamos as campanhas, as comunidades, e também eles receberam esta mensagem com boa fé e olhando para a própria casa que estava a precisar deste reparo, e fomos contribuindo. Então, a reabilitação aconteceu e foi uma reabilitação muito positiva. Nós participamos todo no processo da reabilitação e temos agora a nova casa. E ao andar desse tempo todo, ficamos muito tempo fora. Foram momentos muito constrangedores, digamos assim, porque não estávamos habituados ao ar livre. Por uma parte ajudou-nos, porque também estávamos em momento de pandemia, então conseguíamos superar por causa da própria doença. Mas, chegado a algum momento, por causa das chuvas, tínhamos que nos sacrificar, mas não perdemos a fé, continuamos assim a rezar. Único Alexandre Muguia, estou muito feliz com a nossa casa que foi restaurada, com o esforço de nós todos e houve o espírito de pertença, não é? E sem dúvida nenhuma, é o lugar que sempre nos une, nos inspira e sempre traz-nos essa felicidade do nosso dia a dia. E ela é nossa casa e é essa nossa obrigação que temos sempre de cuidar dela e cuidar bem. E quando você falou mesmo de mais contribuição por causa da dívida, algum conselho aos fiéis? Não, eu acredito que vamos continuar a contribuir. E os fiéis estão cientes disso, não é só esta questão. Já teríamos, nós arrancamos
contribuímos e vamos continuar a contribuir. Tanto não só por cada dívida, mas também para a própria manutenção do próprio edifício. A infraestrutura precisa de ser colocada em manutenção, então vamos continuar ainda a dia a dia, como pode ver, a esse esforço, cada momento, a esta vontade, partilharmos um pouco que temos com a nossa casa. Ecos que marcaram a reinauguração da Sé Catedral de São Paulo depois da sua restauração. Carvalho Baciel, da redação da Sem Fronteiras FM. Mais de 2.500 pensionistas irão se beneficiar do processo de prova anual de vida do INSS após 2 anos de interrupção por conta de Covid-19 a nível da província de Cabo Delgado. Nota que iremos desenvolver ao longo do Jornal do Dia de hoje. Para já, 12 jornalistas das rádios comunitárias da província de Cabo Delgado encerraram na passada sexta-feira uma capacitação em matéria de indústria extrativa. Trata-se de jornalistas das rádios comunitárias de Parama, Mbalama, Mecufi, Sem Fronteiras e Wimbi na cidade de Pemba, que estavam sendo capacitados desde quarta-feira passada, dia 16, até 18 de março em matérias de produção de notícias, mobilização, programas interativos e jornalismo investigativo. No ato de encerramento, Kátia Mang, coordenadora de mídia na Associação Media Lab, que é parceira da H12N, disse aos microfones da Rádio Sem Fronteiras que o objetivo fundamental da formação é incentivar os jornalistas das rádios comunitárias a produzirem conteúdos na vertente da indústria extrativa através das narrativas que contem histórias das comunidades e façam chegar junto às comunidades sobre os seus direitos e os seus deveres. No âmbito de exploração de minérios na província de Cabo Delgado, a coordenadora espera com esta formação que o jornalista seja um meio de contacto para fazerem chegar a mensagem relativa à indústria extrativa e vetor de esclarecimento através de produção de diferentes programas radiofónicos. O objetivo fundamental desta formação é incentivar os jornalistas a produzirem conteúdos na vertente da indústria extrativa, através de narrativas que contem histórias das comunidades e façam chegar informação às comunidades sobre seus direitos e deveres no âmbito da exploração de um minério qualquer aqui a nível da província de Cabo Delgado. Então, o que nós esperamos é que os jornalistas sirvam de ponto de contacto com as comunidades, façam chegar a informação que muitas vezes lá não chega, sejam também um vetor de esclarecimento de todas as dúvidas que as comunidades têm, a partir da produção de programas interativos, das mobilizações comunitárias e também de reportagens investigativas na vertente da indústria extrativa. Kátia Mang apontou como desafio a própria temática por esta ser sensível e ter meios específicos no tratamento. Mesmo assim, a coordenadora encorajou aos jornalistas beneficiários da capacitação na transformação de transparência no setor da indústria extrativa. O principal desafio foi a própria temática, porque é uma temática um pouco sensível, tem muitos termos técnicos, então era importante traduzi-los para que os jornalistas, os beneficiários da formação, pudessem compreender. Há conceitos específicos, como por exemplo o Fundo Soberano. Foi a primeira vez que muitos jornalistas tiveram acesso a esta designação e também a este contexto. Então foi preciso trazer exemplos muito locais para explicar algumas temáticas. Não só o Fundo Soberano, a questão do conteúdo local, o próprio conceito de indústria extrativa para muitos era um contexto novo. Que o nosso trabalho serve para melhorar a boa governação a nível das nossas localidades e também garantir a prestação de contas e promover a transparência nesse setor extrativo. Nós como jornalistas, ou melhor, vocês como jornalistas são um quarto poder, têm esta missão de formar, informar e transformar. Entretanto, os jornalistas beneficiários da capacitação afirmam ser uma capacitação produtiva e que prometem aplicar o que aprenderam, assim como replicar com os colegas jornalistas que não puderam participar da capacitação. Chamo-me Amina Augusto, venho da Rádio Comunitária de Mecufi. Pela essa formação aprendi muitas coisas que posso ir partilhar com a comunidade. Isso é importante para mim e para todos. O próximo passo vai ser muito interessante, porque o que viemos aprender é aquilo que vamos levar para irmos partilhar com a comunidade, junto com aqueles nossos colegas da mesma formação que tivemos aqui. Victor Alberto Assana, sou jornalista da Rádio Comunitária em Parama. Foi uma formação produtiva e as expectativas também que eu tive em relação a esta formação
não me desviei, eram certas mesmo, consegui atingir o objetivo. Consegui atingir o objetivo porque aprendi muita coisa que eu estava oculta na minha mente, posso dizer assim. E já agora, qual é o ponto a seguir? Daqui para diante é só implementar daquilo que eu aprendi e quando chegar lá, na minha rádio, que é a Rádio Comunitária Amparama, vou fazer réplica para os colegas. Em Balama temos ali também as indústrias de extração mineira, que é a Twig, a exploradora do grafite de Balama. E também temos uma localidade que foi descoberta agora, o ouro, estão lá garimpeiros. Também uma valia. Essa formação mesmo veio no momento próprio. Eco da capacitação dos 12 jornalistas das rádios comunitárias de Cabo Delgado em matéria de indústria extrativa na última sexta-feira. Importa referir que a capacitação teve duração de 3 dias. No ar, o ouvinte está a ouvir a edição única do Bloco Informativo da Rádio Sem Fronteiras, a RSF News, edição desta terça-feira, 22 de março do ano 2022. A bebê que foi roubada há semanas no Hospital Provincial de Pemba ainda não foi achada. Desenvolvimento da notícia com a jornalista Vitória Santos. A porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, em Cabo Delgado, Eugênia Nhamussua, disse essa terça-feira que a bebê que desapareceu há semanas ainda não foi achada, mas diligências estão sendo feitas de modo a se encontrar e devolver à família. Dizer que o primeiro caso foi de subtração de uma menor, porque foi uma situação emergente na semana passada, no nosso briefing anterior neste caso. Infelizmente, até este momento, ainda não foi possível recuperar esta menor, que foi subtraída no estado provincial, mas as nossas forças operativas continuam a fazer aquilo que é o nosso trabalho com vista a identificar a cidadã que teria furtado a menor e que possamos levar a esta ao convívio familiar o mais rápido possível. De lá até cá, nós estamos a trabalhar juntamente com o apoio desta família no sentido de procurar localizar esta menor que teria sido furtada nesta unidade sanitária. A PRM em Cabo Delgado registrou na última semana um acidente tipo despiste e capotamento que resultou em 11 feridos, dos quais 5 graves e 6 ligeiros no distrito de Metus e registro de 2 casos de corrupção no distrito de Montepuez. Relativo aos acidentes de viação, dissemos que tivemos um caso. Este caso é de despiste e capotamento. Ocorreu em Metuge por volta das 19 horas do dia 16. Tivemos, infelizmente, 11 feridos, dos quais 5 graves e 6 ligeiros, que foram socorridos ao estado provincial e encontram-se neste momento a melhorar. Quanto aos casos de corrupção, tivemos o registro de 2 casos de corrupção ativa, sendo que todos foram registrados no distrito de Montepuez nos dias 10 e 16 do mês em curso. Em relação à situação das Ilhas Matemos, Eugênia Nhamussua afirma que está tudo em ordem e as populações já estão a retomar as suas atividades normais. Relativamente à situação de Matemo, que havia a situação de segurança, a situação está normalizada. As populações estão já, neste momento, nas suas residências. No local temos as forças de defesa e segurança que estão a procurar garantir aquilo que é a retoma normal das atividades daquela ilha, e o governo encontra-se já a prestar o apoio social. Porta-voz do comando da PRM em Cabo Delgado, Eugênia Nhamussua, e os últimos acontecimentos registrados pela polícia na semana finda. Vitória Santos, e a notícia segundo a qual ainda não foi achada a bebê que foi roubada há semanas no Hospital Provincial de Pemba. Enquanto isso, mais de 2.500 pensionistas irão se beneficiar do processo de prova anual de vida do INSS após 2 anos de interrupção por conta do Covid-19. Manassa Marrando. Devido à pandemia do novo coronavírus, o Instituto Nacional de Segurança Social interrompeu o processo de prova de vida aos pensionistas inscritos no sistema daquela instituição. No total, são 2.560 pensionistas inscritos, dos quais 76 de invalidez
627 de velhice, 1.857 de sobrevivência. No acto do processo de lançamento da abertura de prova anual de vida, Antônio Supea, secretário do Estado na província de Cabo Delgado, disse que a prova anual para o presente ano será de modo presencial e brigadas móveis bem identificadas estarão disponíveis de modo a abranger também os pensionistas incapacitados de se locomover até ao posto de realização do processo. A prova anual de vida dos pensionistas do Estado vai decorrer de forma presencial. Durante este período, brigadas técnicas do INSS irão atender os pensionistas nos locais a serem previamente indicadas nas cidades e distritos, num processo rápido de confirmação da identidade que decorre de forma biométrica no quadro da modernização e informatização dos serviços do INSS. Aqueles pensionistas que, por razões do seu estado de saúde, estiverem incapacitados de se deslocarem aos locais indicados, o INSS irá prestar atendimento domiciliário, sendo que as brigadas móveis estarão munidas de coletes, refletores e crachás, devendo, para o efeito, informar os serviços de segurança social mais próximos. O governante exorta aos pensionistas do Estado de modo a aderir à prova de vida anual, evitando assim a suspensão do pagamento. A não realização do PAV implicará a suspensão do pagamento das pensões, pelo que exortamos aos pensionistas para aderirem ao processo. A Rádio Sem Fronteiras ouviu alguns pensionistas, os quais deixaram os seus sentimentos em relação ao início do processo de prova de vida anual. Meu nome é Mohamed Jafari e depois de 2 anos na ausência, sem prova de vida, hoje sinto muito satisfeito, porque já sei que ainda somos reconhecidos, para que daqui em diante não haja mais interrupção. Meu nome é Rosa Antônia, já fiz prova de vida agora, depois de uma interrupção de 2 anos, agora sinto-me satisfeita porque sei que a prova de vida, a minha pensão não vai falhar. Quais são os benefícios que a mamãe espera? Muita coisa espera. Pode aparecer um milagre, haver uma ajuda aí que eu não esperava, fazer aquilo que eu não fazia. Pensionista do INSS, vale recordar que o processo de prova de vida arrancou no passado 11 de março e termina no dia 11 de junho próximo. Com esta nota, colocamos o ponto final para esta edição do Jornal Radiofônico da Rádio Sem Fronteiras desta terça-feira, 22 de março do ano 2022. Para já, notas que desfilaram no presente jornal. Fiéis da paróquia Catedral de São Paulo rezam na sua casa de oração após o tempo de reabilitação. A bebê que foi roubada há semanas no Hospital Provincial de Pemba ainda não foi achada. 12 jornalistas das rádios comunitárias da província de Cabo Delgado encerraram na passada sexta-feira uma capacitação em matéria da indústria extrativa. Por fim, conferimos neste jornal que mais de 2.500 pensionistas irão se beneficiar do processo de prova anual de vida do INSS após 2 anos de interrupção por conta da Covid-19. Estimado ouvinte, por hoje é tudo e despede-se de si Luciano Bernardo, que cuidou do som, e Raimundo Daniel, que editou e apresentou o jornal. Votos de uma boa semana laboral na companhia da restante programação desta estação emissora. Feliz o Dia Mundial da Água. Até a próxima. Rádio Sem Fronteiras News.